Aqui estamos para seguirmos com a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Gravames na obsessão. O maior antídoto à obsessão, além da comunhão mental com Deus, nunca será demasiado repeti-lo, é a ação enobrecedora. O trabalho edificante constitui força de manutenção do equilíbrio, porquanto, desenvolvendo as atividades mentais pela concentração na responsabilidade, na preocupação para executar os deveres, desconecta os plugs que se encaixam nas matrizes psíquicas receptoras das induções obsessivas. O que ele está dizendo? Que os espíritos obsessores vibram numa frequência negativa. Se nós estamos numa frequência positiva, fazendo bem, oramos com regularidade, praticamos atividades positivas, não dá para conectar, não dá para ligar esses dois pensamentos e então a obsessão não se concretiza. Então nós precisamos, dizendo e repetindo, manter os nossos pensamentos positivos, evitar maledicência, evitar julgamento, julgar as pessoas. Por mais que elas mereçam, não devemos fazer isso. Cabe à responsabilidade de cada um cuidar de suas vidas. Cuidemos dos nossos pensamentos. Continuando. O homem de bem, ou seja, o ser humano de bem, que age com morigeração, sem febricidade extenuadora, constrói uma couraça de resistência aos espíritos perturbadores e às suas descargas mentais, que os desanimam quando pretendem desenvolver um cerco de alienação obsessiva. Isto porque, não se sentindo aceitos, logo desistem, partindo em busca de respostas mentais em campos de ociosidade psíquica, nos quais é mais fácil a captação do pensamento deprimente, que passa a ser digerido através de um desdobramento de reflexões que levam à sua fixação, primeiro passo para o distúrbio do comportamento psicológico. A oração, portanto, desdobrada na ação superior, representa a psicoterapia antiobsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável e de boa vontade. Desses elementos decorrerão a conduta moral, a consciência de discernimento que leva ao estudo espírita, mediante cujo conhecimento o paciente se abastece de forças para levar adiante os cometimentos dignificantes. O estudo muito e definitivamente contribui para a compreensão dos códigos que regem a vida, do entendimento das causas atuais e passadas das aflições, da maneira de conhecer as leis dos fluidos e o estímulo contínuo para a perseverança no clima de realizações espirituais libertadoras. Conforme esclarecerá Felipe, por ocasião do debate que lhe propiciara a mudança de intenções, outros cobradores, não menos austeros nos desejos de vingança, passam a sitiar a casa mental de Argos. De um lado, estimulado pela irresponsabilidade de Maurício, incapaz de assumir compromissos superiores e deles desincumbir-se a contento, o jovem facilmente revinculava-se a entidades perversas, impudicas, que o espreitavam. Quase baldados eram os contributos gerais em seu favor, desde que, ao invés de constituir-lhe emulação para a liberdade definitiva, a ajuda recebida parecia-lhe um contributo para ele que ele supunha merecer, não valorizando, como desejado, o esforço conjugado que lhe dispensavam os amigos de ambos os lados da vida. Nunca se deve esquecer que, sendo o obsediado o devedor, é muito justo que a sua contribuição seja maior, como em qualquer problema de reorganização da saúde, seja o esforço pessoal o mais relevante, assim como o sacrifício do paciente deve constituir a maior cota no processo da própria recuperação. Dificilmente compreendem essa realidade simples os que se encontram enredados nos problemas que exigem renovação própria, e mesmo alguns que o entendem nem sempre se conscientizam do esforço, até a exaustão, se necessário, que lhes cumpre desenvolver. Ele disse uma coisa muito importante aqui, meus amigos. O obsediado, o encarnado, é que é o devedor. Ele deve para o obsessor. O obsessor está errado, mas ele está querendo que lhe paguem o que lhe é devido.
Então, uma pessoa que sofre obsessão, ela tem que se esforçar mais, ela tem que entender que ela precisa se corrigir para que ela mereça a ajuda da espiritualidade superior e a benemerência daquele que está obsediando, certo? Continuando. Esse comportamento dificulta-lhes a terapia lenificadora, fazendo adiar o momento da plenitude. Nesse sentido, Argos não se dava conta dos investimentos que haviam sido aplicados em seu favor, esquecendo-se da multiplicação dos valores positivos que lhe estavam ao alcance. Passou a viver períodos, estados de obsessão cíclica, marchando lentamente para o desequilíbrio emocional, que poderia apresentar-se irreversível no futuro. A saúde orgânica, graças à terapêutica acadêmica e à espiritual, foi-lhe recompondo até que lhe se instalou o equilíbrio físico esperado, em se considerando a gravidade do seu quadro. À medida que o bem-estar físico lhe oferecia os almejados recursos para serem aplicados em relação ao seu futuro, o nosso paciente, mais descuidado emocionalmente, se apresentava. Numa ocasião em que pareceu própria, recorri à irmã Angélica, solicitando-lhe ajuda e esclarecimento para uma melhor compreensão da problemática que estamos estudando, com o fim de colher mais amplos informes com os quais poderia advertir no futuro, conforme agora faz, nós estamos lendo tudo isso, aqueles que se interessam pelo exame e as técnicas da desobsessão. A veneranda entidade ouviu-me com afeto, sem qualquer mau grado, e explicou-me. A irrupção de um quadro obsessivo é o explodir de uma força que, não havendo sido oportunamente bem canalizada, constitui provação muito dolorosa e de largo porte. O ser se equivoca, desvairia, delinque e tem ensejo, através da reencarnação, de recuperar-se. Todavia, apesar da bênção que poderia multiplicar em valores abundantes nessa oportunidade pelo atavismo ancestral, repete as loucuras de que se deveria libertar, reincidindo nos erros que lhe agravam os débitos. Por sua vez, aqueles que lhe tombam como vítimas, recusando-se ao perdão, por acreditarem falsamente parecer de cruel injustiça, permanecem ruminando ódios, graças aos quais se encandeiam uns aos outros, renascendo e desencarnando, sem que se candidatem ao bem, nas várias faixas de provações abençoadas. Esse comportamento alucinado atira-os nas compulsórias obsessivas que têm início do lado de cá e se prolongam, não raro, por diversos renascimentos, até o momento em que as sábias leis impõem recomeços novos, sob condição de tal envergadura afligente que eles não se conseguem subtrair à renovação, para prosseguirem na marcha do tresvaírio a que se aferraram. Então, meus amigos, são aquelas pessoas que nascem com condições físicas ou mentais extremas, para que ela não volte aos mesmos erros do passado. Então, é nossa tarefa saber se nós vamos fazer uma futura vida maravilhosa e boa ou com mais problemas, não é? Vamos continuar. Fazendo uma reflexão oportuna, abordou especificamente o caso Áurea Argos e os seus demais envolvidos. As lutas religiosas na França, prosseguiu fazendo um relato de profundidade em breves frases. Começam antes mesmo do massacre da véspera da noite de São Bartolomeu. Antecipando a reforma protestante originada na Alemanha, houve movimentos de reação religiosa nas terras gaulesas. A partir de 1562, surgiram os primeiros distúrbios que se alongaram até 1598. O cardeal Richelieu reivindicou a predominância do catolicismo, embora as decisões do Edito de Nantes, em 1598, que assegurava aos huguenotes liberdade de culto e direitos dos outros. Periodicamente, embora essas concessões que passavam a desfrutar os protestantes, graças aos esforços de Henrique de Navarra, mais tarde Henrique IV, as escaramuças prosseguiram nos séculos sucessivos. Com Luís XIV, a política da conversão à força foi ampliada, num esforço de restaurar a fé católica no país. O Edito de Nantes fora revogado no ano de 1685, fazendo com que os huguenotes emigrassem em larga escala, inclusive para o Brasil.
Somente em 1801 foi que Napoleão Bonaparte, antes de firmar a Segunda Concordata com o Vaticano, na história da França até então, o que aconteceu no ano seguinte, concedeu a esses religiosos a legalidade, facultando-lhe o direito de professarem a sua crença em liberdade, sem constrangimento de qualquer natureza. No entanto, em 1815, estourou nova perseguição disfarçada de luta política, quando o nosso Argos mais se comprometeu, roubando a vida física de Filipe, como sabemos, bem como a outros adversários diversos a que se vinculam desde os combates do século XV. Os huguenotes eram genericamente todos protestantes, especialmente os luteranos, que teimavam pela preservação das ideias evangélicas em detrimento das imposições do formalismo dos dogmas católicos. Argos, novamente comprometido com a igreja a que dizia servir, não obstante perseguindo interesses subalternos, extrapolou nações vividas, complicando mais ainda o seu próprio destino. A esse tempo reencontra Áurea, que se havia consorciado com o jovem inglês Richard, dedicado à reforma, que fora discípulo de Calvino, havendo estudado teologia em Genebra, graças ao que fora destacado para o ministério da igreja de Nimes. Na fúria que o dominava, não poupou o jovem pastor, que lhe padeceu perseguição infamante e a morte, deixando viúva a mulher amada. Novamente buscada pelo antigo esposo, Áurea o desprezou, arrojando-se com mágoas imensas nas frivolidades da época, comprometendo-se desnecessariamente numa área que deveria haver sublimado. A mentora silenciou, como se coordenasse diversas vidas numa síntese preciosa para o jogo prosseguir. A morte, que ninguém poupa, reuniu-os na espiritualidade, onde sofreram reveses e arrependeram-se amargamente. Por nossa vez, nos encontramos naqueles dias no corpo físico, embora abnegados benfeitores os acompanhassem afetuosamente. Mais tarde, reencontrando-os algo destroçados no além, conhecendo a programática da reencarnação que os esperava, comprometemo-nos a continuar ao lado deles. Aquela época, o nosso Maurício era, como antes, companheiro de Argos, também responsável pela consumpção de que se fizeram vítimas das muitas loucuras. Voltando ao corpo, nas conjunturas felizes, os reúnem para os esforços de ascensão. Os antigos esposos, o antigo casal, reatam laços. Richard reencontra a anterior parceira, a quem abandonara em extrema penúria e perdição, recebendo-a como bênção e dando campo à corporificação de filhinhos que lhes participam dos compromissos redentores. Da mesma forma que Maurício retornou à convivência fraternal de Argos, Richard volta a encontrar anteriores companheiros e afetos na comunidade, redescobrindo Áurea. No entanto, tocado por Jesus, que novamente lhe norteia os passos, dando-lhe resistência para vencer os impulsos inferiores, dispostos a plantar no Calvário futuro a sua cruz de vitória. São muitos os vínculos que se cruzam, atando as almas umas às outras, em nome do amor, por enquanto, ainda apaixonado, tormentoso e egoísta. Um dia, porém, esse sentimento que ora desconcerta os seres humanos e os separa nas expressões da posse selvajada, os unirá, os irmanará, os fará felizes. Por essa oportunidade, todos trabalhamos, a fim de precipitá-la, antecipando os formosos vindouros dias de paz do Senhor. Outra vez, a diretora espiritual calou, enquanto tentando absorver-lhe toda a informação. Percebi as dificuldades que deveriam enfrentar naqueles irmãos enleados nos acontecimentos relatados, sucintamente, mas de larga e imensa complexidade. Os impedimentos, portanto, diante da recuperação dos problematizados, dos complexados, dos frustrados, dos obsediados, dos enfermos graves, são decorrência do lastro de sombra sobre o qual ergueram as provações atuais, estabeleceram as suas construções morais. Adivinhando-me o campo de reflexões, a benfeitora concluiu otimista. A nossa paciência, porquanto, nos quadros obsessivos, em especial em outros, em geral, deve ser muito grande, compreendendo que não basta somente afastar os seus adversários para que os obsediados se recuperem. Ou seja, não adianta, meus amigos, ir numa reunião espírita e tirar o obsediado, mandar ele para longe. Não adianta nada, porque isso volta. Nós somos imortais. Esses encontros voltam a acontecer. Nós precisamos resolver
o problema. Continuando. A transformação íntima, que é a mais importante, porque procede do âmago do indivíduo, deve ser trabalhada, insistentemente atentada, a fim de que se desfaçam os fatores propiciatórios, os motivos que levam às dores, liberando cada um a consciência, de modo a não tombar nas auto-obsessões mais graves e de curso mais demorado. Revestido de otimismo e bondade, envolvamos os irmãos doentes como do outro lado da vida em nossas contínuas ondas de amor, auxiliando-os na eliminação do mal que neles predomina, estando sempre próximos para, aos seus primeiros sinais de renovação, sem reproches, sem vingança, nem exigências, auxiliar-os na edificação do bem em si mesmos. Com esse apoio que lhes dermos, a receptividade que nos propiciem, teremos o campo para que Jesus faça o restante. Sorriu gentil, encerrando as elucidações, enquanto ficamos a meditar em torno dos demais companheiros feridos, Clara, veladamente, no mesmo eito de redenção, junto aos nossos Argos e Áurea, que buscavam nas experiências do sofrimento o seguro caminho da paz. Meus amigos, essa situação ainda persiste. Muitos de vocês devem lembrar, tão recentemente, o caso da Irlanda, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, um lado católico, outro lado protestante. Que guerra não viveram? Quantas mortes, quantas perseguições. Felizmente hoje isso já não existe. E a Palestina e Israel não continuam em guerra por ideias pseudo-religiosas? Porque foi dito, não matarás. Como pode esquecer disso e continuam a matar-se? Devemos pensar sempre nisso. A paz é o destino, a fraternidade. Somos todos filhos do mesmo Pai. Não importa o nome da religião, o que importa são os nossos atos frente uns aos outros. Isso que conta. Me perdoem por ter alongado tanto no comentário. Aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.